Ô Jamil, a prisão de um brasileiro, estou vendo aqui sua coluna, o pessoal vai plugar aqui, se transformou num exemplo no governo Trump. Conta mais pra gente que prisão foi essa, que brasileiro é esse? Essa é uma história muito curiosa, porque é um brasileiro que de fato é acusado por um crime, né, de estupro no estado de Massachusetts, um estado que prometeu não colaborar com o governo federal na deportação de imigrantes que estão de forma irregular no país, mas olha só o que aconteceu, isso também é mais uma prova da manipulação da extrema-direita. Esse brasileiro foi preso pela polícia local, sem dúvida nenhuma, com indícios muito claros do crime que ele cometeu, e o crime não foi cruzar a fronteira, foi justamente um estupro, ou pelo menos essa é a suspeita, a acusação contra ele, e as autoridades do estado de Massachusetts, que é um estado democrata, entregou o suspeito, o brasileiro, para as autoridades federais. Entregou porque, de fato, ele cometeu, ou pelo menos ele é acusado de ter cometido um crime extremamente sério. E aí o que fazem as autoridades federais, claro, do governo Trump? Mostram que, olha só, os democratas estão colaborando com a prisão de estrangeiros para que sejam deportados. Bom, mais ou menos, né? Porque o que o estado de Massachusetts disse à governadora é que ela não iria colaborar para entregar imigrantes que estivessem de forma irregular no país, ou seja, no seu estado, trabalhando, etc., que ela não iria colaborar nisso. Agora, ela nunca disse que ela não iria colaborar no caso, obviamente, de um crime realmente acusado. Então, é mais uma demonstração. Eu insisto nessas demonstrações de manipulação, porque o que tem sido, o que tem acontecido aqui é justamente isso. O governo de Donald Trump dizendo que esse caso do brasileiro, que foi entregue para as autoridades federais, é um exemplo de como até mesmo os democratas estão ajudando a conduzir as deportações prometidas por Donald Trump. Não é bem assim. Mas, enfim, esse caso está sendo usado como exemplo, claro, pelo governo Donald Trump. Um detalhe, Diego, que é sempre bom a gente colocar os números, o contexto, né? E não só as declarações do lado, vamos dizer assim, do governo do Donald Trump. O governo do Donald Trump anunciou a maior deportação em massa da história. Donald Trump, a cada 2 dias, fala de como ele está agindo contra os imigrantes para deportá-los, etc. Muito bem. Aí você pega os dados do primeiro mês do governo Trump e você descobre, olha só que surpresa, a deportação nos primeiros 30 dias do governo Trump, a taxa de deportação foi 30% abaixo da média dos últimos 12 meses do governo de Joe Biden. Ou seja, Biden deportou mais por mês do que, claro, a média mensal, do que o primeiro mês do governo Trump, que prometeu que ia deportar todo mundo. Ou seja, parte dessa história, Diego, é propaganda. E a propaganda tem sido extremamente poderosa em criar medo, em criar angústia dos estrangeiros e criar um sentimento de que o país está em guerra. Quando você olha os números estão abaixo do que Joe Biden, aquele que era acusado de tudo e mais, os números estão abaixo do que o próprio Joe Biden deportado. Ô Jamil, para a gente finalizar aqui contigo, mais cedo até o Reinaldo trouxe no Olha Aqui, à 1 da tarde, né, no programa aqui do canal UOL, o vídeo do Trump, que ele republicou, na verdade, nas redes sociais dele, inteligência artificial, uma espécie de faixa de Gaza, né, para ricos, na verdade. É uma proposta do próprio Trump, mas aí com imagens dos dois e muito dinheiro, né, numa espécie de limpeza étnica mesmo, que é proposta, né, no campo das ideias pelo Trump, mas como isso funcionaria, pelo menos a imagem passa que é assim que ele pensa, né, como deveria ser a faixa de Gaza. Você com certeza viu esse vídeo, como ele repercutiu aí nos Estados Unidos e o fato de o Trump ter repostado essa imagem. Diego, repercutiu com muita indignação, principalmente dentro dos corredores da ONU, entre os diplomatas, de dar náusea, basicamente, um vídeo em que, se vocês talvez reparem ali, não há nenhuma bandeira. A pergunta que todos fazem é, tá, esse território fica em que país, exatamente? Porque a única coisa que se lê ali é Trump, né? Trump Gaza. Depois ele mesmo aparece, ou pelo menos uma imagem que aparece com ele no final, etc.
fica a dúvida que é colocada, além da violência que é esse vídeo, a violência no que se refere à limpeza étnica, a pergunta de quem é tudo isso? Né? Quem é o proprietário desse novo local que ele está apresentando? Não há nenhuma bandeira palestina, ou seja, será que a ideia do Estado palestino, né, que é reconhecido, o Estado palestino é reconhecido por 144 países. O Estado palestino é reconhecido por 144 países. Será que esse Estado agora desapareceu de uma vez por todas? Onde fica hoje a Palestina? Essa é uma pergunta que esse vídeo não responde. Ela não responde tampouco se isso aí é de propriedade privada de alguém. E, claro, a pergunta: onde estão os palestinos neste vídeo? Eles não estão. Né? Então, fica muito claro que você tem aí uma limpeza étnica, uma transformação de uma região em, basicamente, um playground de Donald Trump.